problemas urbanos, eu não posso só pegar o lado social da parada, né, como aqui um processo de favelização, né, surgimento de favelas, que são essas moradias ou essas áreas irregulares das cidades, e que aqui eu vou encontrar várias problemáticas, né, desde a falta de saneamento básico até a violência e a criminalidade. Mas não é só um lado social, né? Eu tenho o problema ambiental embutido nessa paisagem, né? Que é esse outro problema, dos deslizamentos de encosta, né? A galera vai lá, ocupa, porque não tem outra saída na maioria das vezes, né? A pessoa não vê outra saída a não ser ocupar as áreas onde ela consegue, porque a gente sabe que nas cidades, as áreas mais valorizadas, né, as áreas mais organizadas, as áreas com uma boa qualidade de vida, né, para você morar, são muito caras. Então as pessoas vão ocupar onde elas conseguem. Geralmente são nessas áreas irregulares. E aí gera vários problemas sociais, mas também está embutido o lado ambiental, né? A galera vai lá, retira a mata nativa, né, que era a mata que segurava aquele solo, aumenta a pressão, as edificações, né? Vocês podem ver que prédio de 4, 5 andares. E aí, num período de muita chuva, isso tudo vai abaixo, né? Porque o solo ele vai ficando cada vez mais líquido, né? Vai ficando pastoso até descer sobre a rocha que está abaixo dele. A gente vai ter os problemas de inundação, alagamento, problemas no trânsito, né? O tráfego ele não é fácil nas grandes cidades, né? A gente tem uma perda de produtividade, né? Porque tem muita produção que fica parada nas rodovias, esperando até dar uma oportunidade de chegar aos portos, né? Isso também é um problema não só de cidades, é um problema econômico, né? Ano passado eu vi que o Brasil deixou de ganhar 80 bilhões de reais em um ano por problemas no trânsito, né? Por engarrafamento. Muita carga que ficou parada que poderia já estar indo para o porto para ser escoada para fora do país. Problema da superpopulação, poluição atmosférica, né, seja pelas atividades industriais, ou seja pelos automóveis, crises hídricas, né, a gente sabe que em períodos onde o índice pluviométrico, né, ele está abaixo da média, muitas pessoas ficam sem água, né, em 2014 a gente teve uma grande crise, principalmente em São Paulo, as grandes metrópoles têm esses problemas socioambientais escancarados para a gente ver, né, porém, não posso deixar de ressaltar que toda cidade, seja ela pequena ou média, vai ter alguns problemas socioambientais, né? Monte Carmelo mesmo, que é considerado uma cidade pequena, vai ter alguns problemas como de inundação, às vezes, né? Num dia de chuva muito forte, aquelas ruas ali próximas ao Polivalente, ali próximo ao Bahamas, elas vão alagar. Monte Carmelo sofre com o problema de poluição atmosférica, seja pelos automóveis, ou seja pelas antigas cerâmicas, né, umas que ainda restam. Monte Carmelo sofreu com a falta d'água, Monte Carmelo sofre com a violência e a criminalidade, até com o trânsito, né? Tem algumas ruas aqui da cidade que 5h30, 6 horas você fica parado um bom tempo. Principalmente aquele sinaleiro ali próximo aqui, Joia, agora que está com aquela obra lá que a ponte, né, ela caiu durante o período chuvoso, agora que está pior ainda, você fica ali alguns minutos naquele sinaleiro. Mas aí, na medida em que a cidade ela é maior, ela é mais complexa, ela tem mais pessoas, esses problemas são cada vez maiores e preocupantes, né? E que gera muito gasto para o governo, né? Quando ocorre um alagamento desse, ou um deslizamento, né? Ou o próprio problema do trânsito, isso é oneroso, porque isso causa destruição. Na maioria das vezes, a prefeitura vai ter que dar um jeito, vai ter que gastar para recuperar todas essas áreas, né? E também envolve a perda de vidas de pessoas, né? Que alguns problemas desses geram. E isso não tem como a gente calcular. Né? São vidas que se foram por problemas que deveriam ser corrigidos pelas prefeituras. E eu vou falar de alguns principais. Tudo isso que vocês viram aqui, né, principalmente esse, né, que é o processo de favelização, que ocasionou esse deslizamento, a maioria dos problemas, como a violência e a criminalidade também, são problemas causados pelo inchaço populacional, inchaço urbano, tá bom? Que é o que eu falei lá de macrocefalia urbana. Então, pessoal, quando ocorre esse processo, e ele foi típico aqui do Brasil e de outros países, que é basicamente o crescimento muito rápido da cidade, né? Lembra lá que eu falei que em 1920 São Paulo tinha 200 mil habitantes, mais ou menos, e em 1950 já tinha 2, 3 milhões. Em 1990, 8, ou seja, chegou uma renda de galera, a indústria cresceu, expandiu demais, e aí ocorre o fenômeno do inchaço. Não vai ter
terras disponíveis para todos. E aí a galera vai ocupando onde dá. Era papel do governo em organizar essa cidade. E quem não tem condição financeira, ele deveria fazer habitações populares para todos e organizar essa cidade mesmo para quem não tem acesso à renda, né? Só que isso no Brasil não foi feito, as cidades elas foram crescendo assim, e quem conseguiu uma casa na favela, no morro, na beira do rio, onde deu, né? E isso se chama segregação socioespacial urbana, que é outro problema social. Você segrega as pessoas na cidade de acordo com o seu poder aquisitivo, que é a base do sistema que a gente vive hoje, né? O sistema capitalista global é esse, né? Dependendo da sua classe social, da sua renda, você vai adquirir certos produtos, vai morar em certas áreas da cidade, devido ao seu poder aquisitivo. E isso é a segregação. Então, você vai segregar essas pessoas a esses espaços porque elas não têm dinheiro, então elas têm que morar onde dá. Só que não, né? A gente tem que ter uma ideia de que o poder público, no caso as prefeituras, tem que oferecer o mínimo de condição para essas pessoas. E aí tem alguns programas do governo que tentou, né, fazer essa inserção das pessoas em moradias regulares, né? O Minha Casa Minha Vida foi um deles. Mas também tem que partir do governo estadual e do municipal também de oferecer. Mas é muito complexo esse problema, né? Hoje, do jeito que as cidades e as grandes cidades brasileiras estão, é muito difícil de reverter. Por isso que anualmente a gente vai ver deslizamento, gente sofrendo lá no morro com criminalidade, porque é um problema estrutural do país, né? Toda metrópole brasileira sofre com isso. Então é algo complexo da gente entender, mas temos que evidenciar o problema. Certo? Problema no trânsito, acho que não tem o que falar, né? Por que a gente tem muito problema no trânsito no Brasil? Ó, vamos supor que em cada carro desse, ó, tem mais ou menos quantos carros aqui? Sei lá, uns 300? Uns por aí. Isso. Quantos ônibus transporte público tem? 2. Você está vendo aqui? Sim. Ou seja, eu tenho 300 carros nessa avenida que provavelmente, se tiver no máximo 2 pessoas, ok. Então, 300 pessoas vezes 2, vamos supor que cada carro desse tenha 2 pessoas, que na maioria das vezes é só é só a pessoa que tem para o trabalho. Então, 600 pessoas, certo? Só naqueles 2 ônibus que eu mostrei ali para vocês, deve ter 100 pessoas em 2 ônibus. Ou seja, dava para eu colocar, vamos fazer uma continha básica aí, né? Dava para eu colocar mais 5 ônibus aqui, 5? Não, 6. 6 ônibus, vezes 50, eu teria as 300 pessoas que estavam no carro. Bizarro, né? Então o problema não é a quantidade de pessoas, pessoal. O problema é que a nossa política, desde lá do JK, do rodoviarismo, da chegada das multinacionais automobilísticas, priorizou o quê? O transporte individual. E isso é diferente no mundo inteiro. Se você for em Nova York, as pessoas nem têm carro em Manhattan. Quem mora na ilha de Manhattan não tem carro, porque não tem nem onde deixar. E se tivesse, o trânsito ia ser assim. Mas por que o trânsito de Nova York flui bem? Porque lá as pessoas optam pelo transporte público. Metrô, principalmente, metrô, ônibus. Né? As grandes cidades, Tóquio, Seul, na Coreia do Sul, Xangai, na China, Los Angeles, Buenos Aires, grandes cidades, né? Elas têm que optar pelo transporte público para deixar o trânsito fluir. Isso a gente chama de mobilidade urbana. Cidades que optam pelo transporte individual, como São Paulo, como Belo Horizonte, Goiânia, qualquer metrópole nossa, tem problema no trânsito. Porque num espaço onde caberia 300 pessoas, que são 6 ônibus, né, daria para colocar aqui, em vez desse tanto de carro, 5 ônibus. E aí imagina um vagão de metrô. Um vagão de metrô cabe muito mais. Um vagão cabe, sei lá, mais de 100 pessoas, fácil. Então deu para entender, né? Vamos para esse problema aqui então, né? Tá, e aqui, olha aqui. Aí você fala, professor, mas o metrô tá aqui, olha o tanto de gente. Por quê? Tem pouco metrô. Se você comparar São Paulo, é uma das megacidades do mundo. São Paulo deve ter, sei lá, 10% de linha de metrô do que Nova York tem, do que Xangai na China tem, Tóquio, Seul na Coreia do Sul, que são assim, as cidades com maior linha de metrô no mundo, né? São Paulo tem os problemas no metrô também, porque tem pouca linha. Vamos pegar isso aqui que é importante, ó. Alagamento e inundação. E eu vou explicar por esse processo, porque grande parte dos processos de inundação e alagamento que a gente tem no Brasil é fruto disso. Vou explicar por aqui primeiro, tá bom? É porque eu tenho que diferenciar, pessoal. Enchente e inundação é quando eu tenho a formação lá do alagamento na beira do rio ou do córrego que está dentro da cidade.
Alagamento, né? O alagamento mesmo é quando eu tenho o acúmulo de água numa região muito plana da cidade. E aí o problema não é o rio, o problema do alagamento é que a região é plana e eu tenho problemas de obstrução de bocas de lobo, ou às vezes o canal de drenagem, né, a tubulação subterrânea é muito pequena, então cabe pouca água e aí junto, transborda, né? Mas os grandes problemas, aqueles, tipo dessa imagem aqui, ó, essa, igual acontece lá na Rondon Pacheco, lá em Uberlândia, né? Tem a ver com isso aqui, ó, que é quando você pega e canaliza os córregos, ou os rios que passam dentro da cidade. BH sofreu muito com isso no início do ano, não sei se vocês se lembram. BH é uma cidade que é cheia de rios, né? É cheia de rios. Só que você não vê eles, porque eles foram canalizados. O Rio Pinheiros aqui, ele está exposto, né? Mas ele foi retificado. A maioria dos rios são canalizados. Você pega e tampa o rio. E isso é muito prejudicial. E aí, para vocês entenderem como é que funciona. O Rio Pinheiros, ele corria dessa maneira, certo? Ó, e aí eu vou fazer duas perguntas. Qual rio tem a maior velocidade? A sua correnteza. Qual correnteza aqui é mais rápida ou mais forte? Do 1 ou do 2? A correnteza do Rio 2 é muito mais rápida. A velocidade do rio. Por quê? Porque essas curvas que o rio fazia, elas eram como se fosse os freios do rio, né? Ele ia, até que acumula aqui, vai lá e tal. Não, agora você retificou ele, né, para fazer avenidas ao seu redor, a velocidade é maior. Então pensa que num dia de chuva, a água que vem lá de montante, lá da região da nascente desse rio, já vem numa velocidade muito maior. Isso já agrava demais. Segundo ponto. O que eu tenho aqui do lado desse rio na imagem 1? Né? Vegetação e área de várzea, que é quando é para onde a água vai quando está no período das cheias, né? Que é no período chuvoso, o rio vai aumentar a sua vazão, a quantidade de água que tinha ali é maior. Então ele vai extravasar. E é isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui é a situação normal do rio. Entrou no período das cheias, é o que a gente chama de enchente, que é um processo natural. Choveu demais, inundação. No período da cheia, nesse rio 1, o que ia acontecer? A água ia transbordar para cá e ia infiltrar, porque é vegetação, é solo permeável. Mas olha o que aconteceu aqui no rio 2. Toda a área que era permeável se tornou impermeável. E somado a isso, toda a água que vem daqui, né, porque não chove só aqui, né, chove em toda a cidade. Toda a água que está aqui nesses bairros vai para onde? Vai para o rio. Porque eu não tenho área para essa água permeabilizar. A questão dificulta ainda mais, porque toda casa, por lei, não sei se vocês sabiam, né? Toda casa, por lei, deveria ter 30% do seu lote permeável, né? Que seria tipo a varandinha, o jardinzinho. Toda casa, por lei, deveria seguir isso, só que ninguém segue. Todo mundo quer tacar pro cimento, fazer uma área de churrasco, para não dar poeira, para não juntar folha, né? É isso. E aí toda a água de todas as casas também vai para a rua. E aí acumula tudo onde? No rio. E aí gera os alagamentos. Aí o Datena tá lá, né? Me dê imagens, né? Agora vamos mais para os ambientais, né? Que também é muito tema de questão. Inclusive a UF já cobrou questão de inversão térmica. Eu não coloquei inversão térmica aqui? Ah, coloquei. Inversão térmica, ilha de calor já cobrou também. Tá. Deslizamentos. Como ocorrem os deslizamentos de terra, né? Como ocorreu lá no Guarujá esse ano, né? Matou lá dezenas de pessoas. Como é que é o processo, o fenômeno? Lembrando que os deslizamentos, pessoal, de terra, eles são processos naturais, tá? Ocorrem normalmente, mesmo que em área de vegetação. Só que são processos muito mais lentos, né? E demora muito tempo para acontecer. E aí, quando você está andando e vê um morro, uma cicatrizona assim, um pedaço de terra, é porque foi onde ocorreu um deslizamento. Então, entendam isso. Mas para ocorrer, tem que ser em áreas de declividade grande, então tem que ser em áreas de morro, de colina, de serra, de montanha, né? Seja, no caso do Brasil não é montanha, é serra. Então tem que ser em áreas serranas, porque nessas áreas, o embasamento, a rocha que está embaixo, é aquela rocha que a gente chama de basalto, ou quartzito, que são rochas magmáticas e rochas metamórficas. Esses dois tipos de rocha é aquela rocha durona,
que não tem como a água permeabilizar, né? Ela infiltrar, certo? E aí, então, eu tenho essa rocha que não entra água ali, então, quando o solo satura, não tem mais para onde a água ir, aí vira lama, né? Só que o poder de... Quem segura isso é a vegetação. Então, a vegetação, ela fixa esse solo ao máximo. Vai ter hora que ela não vai conseguir e vai descer. Então, aliado a isso, o homem ainda retirou, a única saída que tinha para fixar aquele solo era a vegetação, o homem retirou, construiu, aumentou o peso em cima do solo, né, e aí a água vai infiltrando aos poucos, né, naquele solo até ocorrer o deslizamento. Vamos para o próximo problema ambiental das cidades, que é a inversão térmica. Basicamente, é um fenômeno também natural. É um fenômeno que ocorre normalmente quando ocorre a entrada de uma massa de ar fria, principalmente lá do sul do país, né? Lembra lá da Maju falando? Hoje São Paulo vai receber uma frente fria, né? Quando essa frente fria chega, essa massa de ar ela é fria, portanto ela tem características diferentes da que está lá em São Paulo. Então quando ela chega, ela é fria. Se ela é fria, ela é mais pesada. A densidade é maior, então o peso é maior. O ar que estava lá, que é quente, ele é menos denso. As partículas estão separadas, está com calor uma da outra. E aí esse ar frio ele chega por baixo, né, e troca. Basicamente, ocorre a troca do ar frio pelo ar quente. O ar frio é mais pesado e desce. O ar quente, que é mais leve, sobe. Tá, professor, não vi problema aí. Qual que é o problema? É que o ar frio ele vai fazer uma camada que vai prender os poluentes próximos à superfície. Poluentes de onde? Da poluição atmosférica, vindo dos automóveis e das indústrias. Então, o problema não é a troca do ar, o problema é a poluição que o homem gerou na cidade. E aí gera paisagens como essa, né? A gente acha que é, sei lá, nuvem de poeira, neblina, mas não, isso aqui é tudo poluição. Então, aí ocorre a troca. Por isso que no inverno é quando isso mais acontece. E esse é um dos motivos de, no inverno, as pessoas têm mais problema de sinusite, rinite, asma, bronquite, pneumonia, porque esses poluentes eles causam problemas respiratórios, principalmente nas crianças e nos idosos. Ah, professor, mas ocorre só no inverno? Não. Ocorre também no verão, porque no verão também tem a entrada de massas de ares frias, mas elas já não são tão frias assim, porque tem mais insolação no verão, né, nesse período do ano. Ilha de calor é outro problema também típico, mas esse aqui já não é um fenômeno natural como os outros que eu estava falando, é um problema ambiental causado realmente pelo homem, porque o homem concentrou nas cidades, principalmente no centro das cidades, muito asfalto, muito concreto, muito prédio, muita loja e pouco parque, pouca praça, né, pouca árvore. E a gente sabe que tem algumas superfícies, como o asfalto, o passeio, né, o concreto dos prédios, dos edifícios, são superfícies que concentram mais calor. Isso quer dizer, isso se refere ao albedo. O albedo é a capacidade de reflexão dos objetos. Então, por exemplo, uma camiseta branca reflete muito mais calor, né, muito mais radiação do que uma camiseta preta. É isso, a camiseta preta ela pega toda a energia, não reflete quase nada. Então, o asfalto, o cimento, eles refletem pouca energia, pouco calor, pouca radiação. Então, eles ficam com uma temperatura muito maior do que outras, né? E isso concentra muita temperatura onde? Principalmente nos centros da cidade, que é onde eu mais tenho isso. E aí, os poluentes que os carros geram no centro da cidade também concentram e prendem mais esse calor. O calor não dissipa, fica preso nos poluentes dos carros. E aí eu tenho, então, uma área que é insuportável, que é uma ilha de calor mesmo. É uma bolha, como se fosse uma bolha de calor no centro da cidade. E aí a diferença é gritante, né? No centro, pode bater aqui, por exemplo, nesse esquema, quase 33 graus, e na zona rural, 29. Eu estou falando de uma diferença de até 4 graus Celsius. E isso é a temperatura média, tá bom? Não é sensação térmica. Se aqui estava 33 graus, a sensação poderia estar quase 40, porque eu estou ali no asfalto, no sol quente, né? No carro, com a poluição. Então a sensação térmica de uma pessoa que está no centro de uma grande cidade é de 40 graus. O cara que está lá na zona rural é de boa, está lá 28, 27 graus a sensação, porque ele está na sombra, debaixo do pé de manga, né?
E por aí vai. Uma das maneiras de se corrigir isso é o quê? Arborizando o centro da cidade. E dá muita diferença. Olha aqui. O passeio, pessoal, sem sombra, ele pode bater 60 graus Celsius. O passeio na sombra, 35. A própria grama, no sol, 42. Na sombra, 30. O asfalto, para mim, é o mais gritante. No sol, 67 graus Celsius. Né? E na sombra, 39 graus Celsius. Então, a função de uma árvore, né, no conforto térmico da cidade, de dar conforto para as pessoas, é muito grande. Não tem nem como falar, né? É só arborizar. Então, quando você vê alguém cortando uma árvore no talo, assim, você fala, pô, não faz isso, né? Deixa a bichinha aí, porque ela é muito importante nisso. E isso vai refletir todos esses problemas, pessoal, na saúde das pessoas, né? Aqui eu linkei aqui, ó, esse mapinha, das 10 piores cidades do mundo para se viver, em 2019. A pior era Damascus, que no caso é Damasco, né? Aqui tá, acho que em inglês, que é a capital da Síria, é a pior porque está em guerra, né? Foi destruída pelas bombas, pelos mísseis. Depois eu tenho Lagos, aqui na África Subsaariana, Dhaka, na Índia, depois é Trípoli, no Marrocos, Karachi, no Paquistão, e por aí vai. Caracas, aqui na Venezuela, né? Geralmente são cidades ou muito poluídas, ou com a pobreza muito grande, ou cidades que estão passando por crises, conflitos militares, né? Por aí vai.